um eixo da temperatura, e no instante t, a temperatura em P, e no instante seguinte, né, discreto t mais ΔT, a temperatura no mesmo ponto, considerando aqui que a temperatura esteja caindo. Então, essa variação da propriedade de t até t mais ΔT precisa ser modelado de alguma forma, né? A forma mais intuitiva, como fizemos lá em diferenças centrais, seria aí considerar uma variação linear dessa propriedade, né? Para fazer isso, a gente precisa dos valores dos dois pontos, né? Isso é possível, só que isso acaba trazendo aí um custo computacional um pouquinho maior, né? Uma outra forma mais simples também, aí, que pode ser adotada, na verdade, duas outras formas, seria o seguinte, né? Considerarmos que entre t e t mais ΔT, a temperatura em P que ela permaneça no mesmo valor e que se tenha um salto apenas aqui na passagem para o próximo instante, porque no tempo, né, a variável tempo ela também é discretizada, né? Então nós modelamos o que acontece entre os instantes, né? Isso daqui é uma forma de ser modelado, e a gente pode considerar ela como constante, né? Uma forma mais simples, seja o salto acontecendo apenas na passagem para o próximo instante ou logo de início aqui, né? Podemos atribuir aí já o valor no instante seguinte para modelar o como que se comporta aí essa variável nesse intervalo, né? Então fica mais simples, né? Seja dessa forma ou dessa forma, porque aí não entra essa questão dessa média aqui, né? Bom, para tratar essas três formas aí, a gente tem aqui uma modelagem que é a seguinte: poxa, a gente resolve uma integral, né, ao longo do tempo da variável, aqui no caso da temperatura, em P, né, dt, né? Então o valor dessa integral a gente pode fazer como sendo usando aqui os valores no instante t mais ΔT e no instante t, sendo estes dois valores ponderados por um parâmetro θ, né? Então, dependendo do valor de θ, né, eu vou ter um peso maior aqui para o valor no instante t mais ΔT ou para o instante t, né? Se θ é igual a zero, né, então a gente elimina esse termo aqui e considera-se unicamente a temperatura no instante t, que seria aqui essa representação dessa linha tracejada aqui, né? Quando a gente faz isso, né, e resolvemos essa integral, né, a integral é a área embaixo da curva, seria essa resposta aqui, né, nesse retângulo, né? Quando a gente considera um θ, aí, por exemplo, igual a meio, né, a gente segue aí a equação da reta, né, uma variação linear, e aí a área sobre a curva é essa mais clara aqui. E se θ for igual a 1, consideramos unicamente o valor do passo de tempo seguinte, e seria aqui essa área mais clara, né? Então, quanto menor é o ΔT, menor é a diferença aí da escolha, né, ou a influência da escolha aí do valor de θ, né? Então, aqui graficamente, para a gente entender um pouco melhor o que representa aqui a modelagem do comportamento da função, no caso aqui, né, como exemplo, temperatura, entre os pontos discretos ao longo do tempo. Voltando aqui, né, então, isso precisa ser modelado, essa variação. E aí, né, dependendo do valor de θ, a gente dá um nome, né? Quando θ é igual a zero, o método é dito explícito, né? O meio, que é aquela reta, né, o Crank-Nicolson, qualquer valor aí diferente de zero
é dito um método implícito, e quando θ é igual a 1, ele é puramente ou completamente implícito. Bom, então, usando esse recurso aqui, né, para resolver a integral das temperaturas, né, usando aí essa ponderação com esse fator θ, né, aplicando isto aqui na equação 1, nós temos isso daqui. Então, aqui, por conta de diferenças centrais, né, a gente tem esse esquema, essas diferenças consideradas aqui no instante t mais ΔT, e elas consideradas aqui no instante t. Então, dependendo do valor de θ, o peso vai ser mais para um lado ou mais para o outro lado. O termofonte continua ali, né? Então, como todas as integrais aqui geram ΔT, esse ΔT passou em todos os termos, né, ele passou para cá dividindo, né? Então, o que a gente tem? Nós temos aqui termos nos dois instantes de tempo. No instante de tempo t mais ΔT e no instante de tempo t, né? Como a gente sempre resolve isso para o ponto P, e no caso aqui estamos avançando na variável tempo, né? Então nós vamos isolar aqui a variável temperatura no ponto P no instante t mais ΔT, né? Que é o que é feito aqui, das demais, né? Porque nós iremos obtê-la a partir das demais, né? Lembrando que como a condição inicial ela já é fornecida, né, todos os valores de temperatura no instante t são conhecidos, eles não fazem parte das variáveis, né, quando a gente monta o sisteminha linear ax igual a b, eles não são x aqui, eles vão lá para o b, né? Então nós temos aqui a temperatura no ponto P, no instante t mais ΔT, e vizinhos, né? TW no instante seguinte e o TE no instante seguinte, né? Percebam que aqui aqueles coeficientes AE e AW que obtivemos lá na análise do regime permanente, eles aparecem aqui novamente, tá? Mais o termo transiente aqui, o ρCp ΔT, né? Até no exercício da atividade 2 ou 1, não me recordo bem, eu pedia lá o valor da condutividade térmica, né? E aí no OpenFOA, né, a gente entra com difusividade, que ele já considera isso tudo constante, né? E já substitui, né? Bom, então, dessa equação a gente monta o sisteminha linear dessa forma, né? Tudo que é no instante t passa lá para o vetor b, e deste lado fica apenas aí as variáveis, né? As temperaturas aí com t mais ΔT, né? Isso forma um sisteminha linear, e a gente resolve isso para termos a evolução da variável ao longo do tempo, né? Lembrando aqui que nós temos aquele critério de estabilidade. No caso anterior, tínhamos lá o número de Perclay. Aqui, dependendo da literatura, fala-se do número de Fourier, né? Tem que ser maior do que 2. Menor do que 2, perdão. Então, da onde que vem esse critério de estabilidade? Esse termo aqui, esse que está entre as chaves, é o único termo que pode ser negativo. Todos os termos eles têm que ser positivos, né? Então, aqui AP menos alguma coisa, menos outra coisa. Esse é o único termo que pode ser negativo. Então, fazendo com que isso seja maior do que zero, né? A título de exemplo, considere aqui se o teto for igual a zero, né, propriedades constantes e um dx constante, né, então esse dxp é igual ao dxwp, igual a um ΔX. Nós temos ρCp ΔX sobre ΔT menos K sobre ΔX menos K sobre ΔX maior do que zero. Isolando aqui o ΔT, nós temos que o passo de tempo deve ser menor do que ρCp ΔX ao quadrado 2K. Percebam que interessante aqui, né? A gente, no estudo,
em regime permanente, nós observamos que, dependendo do problema, podemos ter aí diferença na minimização do erro numérico em função da discretização espacial, né? Então, à medida que refinamos a malha do domínio, é necessário aí também a diminuição da discretização temporal, né? Então, essa aí eu acho que é a mensagem fundamental aqui desse vídeo, né? A discretização temporal sempre acompanha aí a espacial. Se eu refino a malha, eu preciso lá eventualmente refinar o passo de tempo para que a gente não tenha aí instabilidade na solução, né? Eu falei número de Fourier aqui, quando é condução, esse problema que a gente estudou. No caso, quando entram aí os termos advectivos, né, a gente tem um outro critério de estabilidade, que é o CLF, ou o número de Courant, que normalmente a literatura aí sugere menor do que 2. Problemas aí com movimentação de fronteira, um pouco mais complicado, menor do que 1, menor do que meio. Aí, oportunamente, aí nos tutoriais, eu vou mostrar isso para vocês, né, onde é setado dentro do OpenFOAM. Então, existem aí critérios que a gente pode acabar impondo, né, fazendo integração com passo de tempo variável e limitando aí o valor do passo de tempo no critério de estabilidade aí numérica. Bom, por hoje é isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais.